O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então, Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Ouvimos no final do Evangelho: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Escutamos também na resposta do Salmo: o Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Este é o projeto de Deus: nos conduzir durante nossa caminhada terrena, para que cheguemos seguros no céu. Local do repouso, local da abundância. No entanto, para ser conduzido, é necessário ter docilidade, confiança e abandono. O Senhor é o pastor que me conduz. Repito, para que Ele possa ser o nosso pastor, para que Ele possa nos conduzir, se for necessário, permitir sermos conduzidos por Deus, com docilidade, confiança e abandono. E o que vemos? Parece ser o contrário disso. Vemos a imposição da própria vontade. Vemos a inflexibilidade diante de qualquer possibilidade de mudar o rumo da nossa vida. Imposição da própria vontade. Inflexibilidade diante da possibilidade de um caminho diferente. É isso que vemos. E mesmo quando o adolescente, o jovem, a pessoa não tem um rumo definido,
porque também é comum muitos não saberem o que quer da vida, é muito difícil aceitar algo definitivo que transcenda a segurança humana, que faça com que a vida não esteja contida nas próprias mãos. E este é um dos principais motivos que gera escassez de sacerdotes e consagrados. Esse é o principal motivo pelo qual temos tão poucos casais, por exemplo, abertos à vida. É não ter a segurança humana, é colocar a decisão da sua vida nas mãos de Deus, nas mãos de um superior e não nas suas próprias mãos. É porque temos tantos que não se abrem para abrir mão da sua vontade, do seu querer, dos seus sonhos, dos seus projetos, que temos tão poucos sacerdotes consagrados e casais realmente dispostos a entender e colocar em prática o magistério da igreja, que interpreta para nós a Sagrada Escritura. Não adianta admirar o consagrado e rechaçar a possibilidade de se tornar um consagrado. Não adianta admirar o consagrado e não desejar ter um filho consagrado. Muitos querem a proximidade com o sacerdote, querem ser próximos. Eu sou amigo do padre tal. Fulano? Eu sou muito amigo. Padre fulano de tal é tão bom. Mas não quer ser um consagrado. E não quer ter um filho consagrado. Eu tenho vários amigos pastores, os respeito e os estimo muito. Mas eles deixaram um pouco para seguir a Cristo. Para ser um consagrado, preciso abrir mão de muito mais. Preciso abrir mão de muitas coisas. E eu não digo só de família, porque pensamos na construção de uma família. Eu digo de coisas menores. E cito um exemplo. Meu sobrinho era pequeno e veio ficar uns dias com a minha mãe e comigo aqui em casa. Então, levando ao shopping para tomar um sorvete, ver um filme, enfim. Minha mãe, ele e eu. E ele queria me dar a mão e segurar a minha mão. E quando ele segurava a minha mão, eu soltava a minha mão da mão dele. Eu nunca expliquei para ele o motivo. Talvez ele assista essa homilia. O pai dele o abandonou e provavelmente era importante para ele segurar a minha mão. Como o único tio próximo que realmente se preocupava e se importava com ele. E talvez como uma das poucas referências masculinas que ele tinha, era importante segurar a minha mão. E eu sabia que era importante para ele segurar a minha mão. Mas eu podia gerar um julgamento na cabeça de tantas pessoas. E por isso me sacrificava
e sacrificava meu sobrinho que queria apenas segurar a minha mão. Abrimos mão de muitas coisas e coisas pequenas. E aqui não é um drama, porque é o nosso caminho de felicidade. Mas é justamente abrir mão da sua vontade, do seu plano de vida, de coisas grandes ou pequenas, que adolescentes e jovens não estão dispostos. E por isso temos poucas vocações. A partir da consciência da existência, se impõe um dilema, que frequentemente nem é percebido ou vivido conscientemente, mas um dilema é colocado. O que fazer com a vida? A vida que nem escolhi ter. Eu decido sobre a vida que tenho. Eu decido sobre a vida que eu não escolhi ter. Se considerarmos que fomos criados, deveríamos querer saber por quê, para quê, como. Respondo dizendo, por amor, para amar e servir, é a resposta de um santo. Por um caminho de discernimento, consciente, paciente, passando pela escuta de Deus na oração, a compreensão da revelação pelo estudo, o conhecimento de si, o desejo de ser pleno, cumprindo a própria missão dada pelo Criador. Sonhos e medos são dois grandes vilões quando falamos de vocação. Poucos jovens e poucos pais tomam consciência da necessidade de um processo de discernimento da vontade de Deus. Parecem saberem o que devem fazer. Não importa a Deus. Os pais que receberam a vida dos filhos de Deus não consultam Deus para saber como educar os filhos. Não educam os filhos para se abrirem à vontade de Deus. Com frequência, muitos jovens, quando fazem este caminho de reflexão, quando chegam a fazer um caminho de reflexão, quando chegam a se abrir a um questionamento vocacional, a uma vontade de Deus, já estão muito feridos, já não sabem silenciar, já possuem muitos planos para a sua própria vida, e já construíram uma realidade concreta da qual não querem abrir mão. Diante desse cenário, um grande número de jovens limita a própria capacidade de resposta a Deus ou a inviabilizam completamente. Da mensagem do Papa para o dia de hoje, tiro 3 motivações. Primeira, não se deixar cegar pelas ilusões. Estamos cercados de ilusões, de realidades que se apresentam belas e bonitas, como aquela maçã no livro do Gênesis, apetitosa aos olhos, dizia o texto bíblico. E quantas realidades em nossas vidas também parecem ser a realidade que vai nos gerar realização, felicidade, completude. E não passa de ilusões.
E nós somos tão cabeça duras que nós caímos repetidas vezes nas mesmas ilusões. 2. Permita ser desafiado pelas dificuldades, pelas dúvidas e medos. Não devemos escolher um caminho, não devemos nos abrir a um caminho de vida, um caminho vocacional, por ser mais ou menos difícil. A única coisa que importa é se esse caminho é para você ou não. Não importa se é fácil ou difícil. Por isso, permita ser desafiado pelas dificuldades. Quando fazia meu discernimento vocacional, pensava, como que eu vou dar conta do estudo no seminário? Mato aula desde a terceira série, do terceiro, como é que fala agora, né? Criancinha, terceira série, né? Desde a terceira série matando aula. E agora tem que ir para o seminário. Como vou dar conta do estudo? Não podemos medir pelas dificuldades. Não podemos deixar de seguir um caminho porque temos dúvidas. O caminho nunca se mostra pronto diante de nossos olhos. Sempre terá uma margem de dúvida. Eu lembro quando fazia meu caminho vocacional, o padre falava, a vocação é como um banho quente no box com vidro, e ele fica sempre um tanto quanto embaçado. E o passar do tempo é como que ir passando a mão naquele vidro embaçado e ele vai se tornando um pouco mais... a visão começa a ser, né, mais perfeita, conseguimos enxergar melhor o outro lado. E não podemos ser paralisados ainda pelo medo. Medo de nenhum tipo. Eu pensava nesse tempo de discernimento, como vou para o seminário, meu irmão nesse período ainda preso às drogas, agressivo em casa com meu pai já bem idoso, e pouco tempo dentro do seminário, meu irmão abandona as drogas depois de mais de 20 anos. Por isso diz o Papa, permita ser desafiado pela dificuldade, pelas dúvidas e pelos medos. Porque se olharmos para nós mesmos, iremos travar e não iremos seguir. Mas quando confiamos em Deus, nós nos abandonamos e seguimos em frente, e as dificuldades vão sendo superadas, as dúvidas encontram respostas e os medos desaparecem. 3. Abandone as próprias seguranças. Você já construiu o seu projeto de vida? Tudo está perfeito na sua cabeça? Aonde você vai estudar, aonde você vai trabalhar, com quem você vai construir a sua família? Tudo já está organizado na sua cabeça? Permita não ter seguranças humanas, diz o Papa. É preciso se tornar uma ovelha e permitir ser conduzido por Jesus. Não foi isso que cantamos na resposta do Salmo? O Senhor é o pastor que me conduz. Como saber se o caminho que trilha está correto, se tem medo de questioná-lo? Como vai saber que o caminho que você está trilhando é o caminho correto, se você tem medo
de questionar o seu caminho, a sua história, suas decisões e, sobretudo, os seus projetos. Se você estivesse seguro do caminho, dos projetos, não teria por que ter medo de questioná-lo com honestidade. Mas se tem medo, também tem dúvidas. E justamente pelo medo de questionar as próprias escolhas, continuará fechado ao querer de Deus. Continuará fechado à vontade de Deus. E fechado à vontade de Deus, continuará vazio. E vazio estará insatisfeito. Permitam desconstruir sua história e seus sonhos. Não foi isso que Mateus fez? Cobrador de impostos, situação financeira já estabilizada, poderia ter conforto, comodidade, ladrão, mas teria prestígio, tem dinheiro, teria dinheiro. E Deus o chama. Jesus passa por ele e diz: segue-me. E larga tudo. Larga a segurança humana. Larga o projeto de vida construído. E vai seguir aquele que não tem nem aonde reclinar a cabeça. Não foi isso que fez Pedro e os outros discípulos pescadores? Largaram o barco, as redes e a família e seguiram a Jesus. Não foi isso que Paulo fez? Paulo, que era um zeloso da lei, um homem que teria uma grande carreira, um grande prestígio como fariseu, aquele que perseguia e matava os cristãos, se torna apóstolo. Não é isso que aconteceu com Maria e José? Também já desposada em casamento a José, a vida idealizada, e aí Deus diz: quero contar contigo, serás a mãe do Salvador. E ela, sem compreender, não sei como se dará isso, não conheço homem algum, mas mesmo assim diz: eis-me aqui, faça-se a tua vontade. Tenham coragem. Você, adolescente jovem, tenha coragem. Chega de lamentar poucas vocações. Chega de lamentar poucos sacerdotes. Chega de lamentar poucos consagrados. Chega de lamentar não termos casais comprometidos com a igreja, com a fé, com a revelação e com Deus. Tenha coragem, você, pai e mãe, de na tua oração entregar o teu filho. De na tua oração aceitar a vontade de Deus, talvez desconstruir tudo aquilo que vocês planejaram juntos. Tenham coragem. Deus continua querendo contar conosco. Deus continua querendo contar contigo.